próxima de ti. Assim os mentores da Casa de Paz e Amor vão chegando junto, já estão alinhados com cada mentor aqui de cada um de vocês, para que receba essa paz, esse aprendizado, que com certeza vai ser muito gratificante pelo que a Cristiane vai nos proporcionar essa noite e todo o trabalho. E assim, então, nós vamos acompanhar o Tadeu com a prece inicial. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos todos aqui, nesta casa de paz e amor, que nos recebe sempre de braços abertos. Agradecemos aos mentores desta casa, Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, que sempre orientam seus prepostos para que possamos ter um trabalho bastante harmonioso. Possamos agradecer também a toda a espiritualidade amiga que já está presente, para que possamos depois termos a profilaxia do passe. Que a sua luz, Mestre Jesus, ilumine nossos corações, para que possamos entender e compreender todos os ensinamentos que a nossa companheira Cris trará para nós. Que assim seja, com a graça de Deus. Obrigada, Marcela. Boa noite a todos. Todos que nos acompanham no trabalho presencial, os que nos acompanham nas mídias digitais. É sempre uma alegria essa oportunidade que nós temos de refletirmos e aprendermos todos juntos um pouco mais do Evangelho do Cristo. E é Ele que pedimos que possa amparar nossas palavras. Como começamos a leitura do Evangelho, capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, item 7 e 5. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar, e ide antes reconciliar-vos com vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Do Evangelho de Mateus, versículos 23 a 26. A mensagem é do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José. Precisamos saber ouvir as verdades que nos contrariam. O título é o que mais nos aborrece. Não procuremos nos outros apenas a confirmação de nossas opiniões. Se algo perguntamos a alguém, não nos magoemos com a resposta. O que carecemos ouvir é, sem dúvida, o que mais nos aborrece. Em matéria de verdade sobre nós mesmos, os nossos adversários são os que prestam os maiores benefícios. Os amigos nos veem com os complacentes olhos da bondade. O que muitos falam de nós é a voz da nossa própria consciência ecoando em lábios alheios. Não desprezemos a crítica de todo. Da peçonha da cobra é que se faz o soro contra a sua picada. Muito bem, o tema que nos foi proposto na noite de hoje é a reconciliação com os adversários. E Emmanuel, no prefácio do livro Paulo e Estevão, nos diz que todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. Que as formas dessa convocação, elas podem variar, mas a essência do apelo, ela é sempre a mesma. E o convite a esse ministério chega muitas vezes de maneira sutil e inesperada, mas a maioria de nós ainda resiste ao chamado superior. Se a figura do Paulo de Tarso, cresce ainda mais aos nossos olhos, é porque sabemos que ele ouviu, negou a si mesmo, se arrependeu, tomou a cruz
e seguiu Cristo até o fim dos seus dias materiais. E deixa para nós o exemplo para que façamos o mesmo. Mas se nós não estivermos dispostos a abrir mão das nossas opiniões pessoais, das nossas crenças acumuladas ao longo das diversas encarnações que temos vivido, se não encararmos com fé, coragem e esperança os obstáculos que são naturais que vão surgindo pelo caminho, se não exercitarmos a reduzir a nossa personalidade, não vamos assumir essa posição, sem nos movimentarmos nesse sentido. Porque todas as nossas encarnações, tudo que vivemos, nos trouxe onde estamos agora. E se nós queremos avançar, nós precisamos nos abrir a coisas novas. Se entendemos o móvel da doutrina espírita como sendo a instalação revolucionária de uma nova ordem de ideias que vem alterar o comportamento do indivíduo e da sociedade como um todo, e que traz novas perspectivas para a nossa existência física, mas tendo como base a nossa existência espiritual, nós vamos entender que os convites que Jesus nos faz são diretos. E não é de se estranhar que normalmente parece que as suas assertivas, elas venham violentar o caráter daquele indivíduo que ainda está treinado para se autodefender, para revidar, para trazer em si os interesses egoístas. Por isso, essa lição é uma das mais importantes para nós, porque nós ainda estamos na nossa condição evolutiva, nos ofendendo, nos melindrando, ainda estamos um pouco distantes da condição de seres indulgentes, como foi falado a semana passada, daqueles seres que nem mesmo se ofendem. E quando Jesus fala do sacrifício mais agradável a Deus, ele faz um desafio para todos nós que buscamos uma experiência religiosa. Porque precisamos reconhecer que durante muitos séculos nós reduzimos a nossa experiência religiosa a cumprir práticas exteriores e achar que isso era o que nós deveríamos fazer. Então ele impactou profundamente os religiosos que conviveram com ele, que criavam obstáculos até mais do que os romanos, porque eles estavam muito ligados às práticas exteriores e não mergulhavam nos aspectos íntimos que eram mais necessários. Esses sacrifícios que Jesus fala não eram só aquelas ofertas materiais que nós fazíamos, mas tudo que envolve elemento exterior do sacrifício, um elemento exterior de religiosidade. E se nós trouxermos para o nosso meio espírita, de pouco adianta se decidirmos vir 4, 5 vezes na semana à casa espírita, se portas adentro do nosso coração, que é o templo essencial, né, nós ainda decidimos por guardar mágoa, ressentimento, revolta, ódio. Então veja o alcance, a profundidade do que Jesus nos convida. O convite dele é para que nós possamos sacrificar essa animalidade ainda em nós, isso que nos traz para a nossa origem primitiva. Porque a base estrutural de todo o convite de Jesus é o amor, que vem de Deus, mas está íncito em todas as criaturas humanas. Só que cada um de nós precisa trabalhar em si para encontrar o significado e o valor desse convite, para que nós possamos, então, colocar isso como regra de vida em todas as ocorrências. As ofertas mais valiosas que nós podemos fazer não está no material, né? Não está naquilo que nós detemos, mas naquilo que nós temos. E o que nós temos é o que nós construímos dentro de nós. Então, as ofertas mais valiosas estão no bem que eu posso fazer, no amor que eu posso doar. E se nós pensarmos como é que pode coexistir, né? Se nós vamos dar alguma coisa de nós, como é que nós nos doamos plenamente se ainda guardamos dentro de nós esses aspectos que nos levam à mágoa e ao ressentimento? É como se houvesse ali uma guerra interna. E é preciso, então, trabalhar para que nós possamos esvaziar esses templos, esse nosso templo íntimo, dessas emoções ainda mais densas, para que possamos abrir espaço às coisas realmente valiosas. Não estamos querendo dizer que os templos externos não são importantes, eles são fundamentais, mas nós não podemos esquecer desse templo interior. Então, é como se esse templo exterior, como a nossa querida casa, ele fosse a porta de entrada para nós adentrarmos no nosso templo interior. Caso contrário, como diz Emmanuel, nós vamos acumulando um peso inútil da mágoa, que vai se somando a todos os outros pesos que nós já carregamos e vai minando as nossas forças, vai nos fragilizando. E aí sim, nós vamos nos permitindo ficarmos mais suscetíveis às influências perniciosas espirituais.
E quando nós insistimos em ressentir, em guardar ressentimentos, ou seja, sentindo novamente, né, aquela emoção, nós vamos nos adoecendo. Então, quando nós reconhecemos, e quanto antes reconhecermos ainda essa mágoa, esse ressentimento que nós trazemos, é como se nós fôssemos abrindo lentamente as portas para que nós pudéssemos nos dar a oportunidade dessa terapêutica sublime do perdão. Que o perdão é o único antibiótico capaz de proteger contra as infecções que estão no organismo da coletividade, melhorando as relações entre as pessoas. E aí Jesus recomenda essa medicação de uso indiscriminado. Porque ele não fala para perdoarmos somente 7, mas 70 vezes 7. É lembrar que é um recurso de saúde e libertação, primeiro para quem perdoa. Dada a importância desse tema, porque o perdão já foi falado há algumas semanas aqui, mas é preciso que nós tragamos novamente essa reflexão. Que perdoar, como nós já sabemos, não é concordar com o que o outro fez, não é nem mesmo aprovar a sua atitude e nem eximi-lo de lidar com as suas consequências, porque cada um de nós que fere as leis divinas, é preciso, se coloca necessário, se coloca submetido a eles elaborar essa reparação, né? Diante da lei, perante a sua própria consciência, diante da lei divina e muitas vezes perante os próprios homens. Mas quando nós conseguimos dar um passo além, quando o Evangelho nos convida a andar com o nosso adversário, o nosso inimigo, não 1000 passos, mas 2000 passos, nós vamos também renovando os nossos sentimentos para com Ele e vamos nos alinhando ao Evangelho do Cristo, que é o que todos nós buscamos. Os Espíritos comparam o amor a laços de veludo e o ódio a algemas de bronze. Se pensarmos, ambos expressam uma vinculação muito poderosa. Mas na vinculação do amor, ela é uma vinculação salutar que nutre a ambos. Já o ódio, nessa vinculação, ele adoece a ambos. Mas, ainda assim, ele mostra que não há indiferença, né? Que existe ali um vínculo, que, de alguma forma, ele adoeceu. E por isso é que, muitas vezes, nós vamos nos reencontrar na matéria, ou fora dela, para que nós possamos tornar saudável esse vínculo que adoeceu. Por isso, ele nos convida a reconciliar. Esse é um dos aspectos mais belos da misericórdia do Pai, porque é como se nós estivéssemos diante de uma página em branco no livro da nossa vida, podendo, com a bênção do esquecimento temporário, nos encontrar com os desafetos e poder, dentro daquele ambiente sagrado do lar, da família, em novas posições, sejam irmãos, pais, cônjuges, parceiros, né? Aí, através do amor, poder ir transfundindo esse ódio do passado, justamente conduzindo ao amor e à compreensão. E essa parte também fala do valor da família, né? Dessa importância justamente de olhar para esse que está tão próximo a nós, que muitas vezes gera desafios na nossa convivência, se mostra alguém difícil e que às vezes não está somente dentro daquele campo da família filial, mas ele está num campo de uma convivência mais perene, como, por exemplo, um companheiro de trabalho, ou mesmo um companheiro do trabalho religioso. Esses nossos personal trainers das virtudes, porque eles nos fazem trabalhar em nós a paciência, a tolerância, o perdão, a indulgência. E pensar que, assim como ele é um desafeto para nós, nós certamente também somos desafetos para outras pessoas. É interessante que, quando Jesus fala do adversário, ele não está obrigatoriamente falando do inimigo. Porque, muitas vezes, esse adversário é alguém que pensa e age diferente, que conduz a sua vida de uma maneira diferente da nossa, dos nossos valores, e por isso nós nos colocamos como adversários. Então, no momento em que nós nos encontramos nesse nosso planeta, é muito difícil que nós não tenhamos alguém que nutre por nós algum tipo de desafeto. E quando nós pensamos em ter adversários, e acabam que todos nós os temos, nós remetemos ao convite que a mensagem nos trouxe, né? De olhar esses nossos adversários, né? Entendendo as suas palavras como se fosse a voz da nossa consciência ecoando em lábios alheios. E a questão mais profundidade não está em pensar em ter adversários, mas em não ser adversário. E, ao mesmo tempo, lembrar que muitos tiveram que superar isso conosco também. Tiveram que estender um olhar de misericórdia e bondade diante das nossas imperfeições,
Lembremos dos nossos benfeitores espirituais que nos acompanham a jornada e que muitas vezes nos vendo errar, ora ficam mais próximos, ora um pouco mais afastados, mas ainda assim nos acompanham com paciência e misericórdia. Então, valorizar essa sublime oportunidade de estar a caminho com o nosso adversário é buscar conciliar-nos enquanto nós estamos a caminho. Porque a morte do corpo, que nós sabemos que é a única morte que existe, não libera o espírito, sejam ele das paixões mais nobres ou das inferiores. Muito pelo contrário. Amplia o campo de vivência, já que ele, desvestido desses limites que o corpo impõe, ele tem mais espaço para as ações que são compatíveis com o seu nível evolutivo. Então, Deus nos permite que possamos encontrar algozes e vítimas para que nós possamos nos amar antes de nos agredirmos, para que possamos nos desculpar e conceder um ensejo, uma boa vontade à reparação, sem permitir que nós nos permitamos dominar pela sombra que ainda reside em nós. Por isso é natural que nós vamos nos reunir com espíritos que temos desafetos há 10, 20, 30 reencarnações, mas sob a direção do Maestro Jesus, nós teremos a oportunidade da reconciliação. Reconciliar é uma tarefa importantíssima e a mais desafiadora da existência do espírito. Em todos os ambientes em que Jesus atravessou, andou, uma das suas ações mais vigorosas era a da mediação e da conciliação, porque ele era um conciliador por excelência. E nós vamos observar, quando ele enfrentava essas situações, que ele buscava esclarecer aquele que se mostrava como perseguidor e dignificar o perseguido. Mas ele também impunha a esse último a necessidade da conduta correta, para que não lhe acontecesse algo pior. Na perspectiva da psicologia profunda que nos traz a Joana de Ângeles, mentora do Divaldo, diz que aquele que permanece nesse clima de vingança, de violência, ele vai se atando aos elos dos renascimentos inferiores. E ele não consegue sair desse ir e vir, porque ele não faz brilhar a luz que traz dentro dele, que é o único recurso que é propiciador de felicidade através do processo da reparação. O ódio, ele aprisiona aquele que o sente, ligado àquele que está sofrendo a sua agressão. E se for recíproco, ele cria uma cadeia cruel para ambos. Mas caso, no entanto, algum dos envolvidos consiga superar esses sentimentos doentios, sair dessa situação perturbadora, ele estará saindo dessa cela escura e planando num outro espaço de claridade e vida. E isso se dá mediante o resgate pelo amor ao próximo. E o convite de Jesus é do amar, não exatamente o gostar, né? O amar respeito, não aquele gostar que nós temos pelos nossos amigos e por quem nutrimos afeto. Deus sempre nos dá o livre-arbítrio para escolhermos a melhor maneira de repararmos os nossos erros. Mas, se vamos falindo constantemente nesses propósitos, receberemos recursos mais vigorosos, não como punição, mas como terapêutica, para que nós possamos nos movimentar. Porque nunca esqueçamos que é sempre o amor que é o árbitro de todas as ocorrências. Emmanuel, sempre Emmanuel, né, no livro Pão Nosso, nos diz que muitas almas enobrecidas, quando entendem esse convite que o Mestre faz, sofrem intimamente por se esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, que se mostra inacessível a qualquer conciliação. Mas ele lembra que a advertência do Mestre é fundamentalmente consoladora para a consciência individual, porque ele fala assim: concilia-te, ou seja, faze a tua parte. Corrija o quanto for possível relativo aos erros do passado, mostre e revele a sua boa vontade, insiste na bondade e na compreensão. Porém, se o adversário se coloca ignorante, medita também você na época em que desconhecias essas obrigações primordiais e observa se não agistes também com características piores que as dele. É o Emmanuel sendo Emmanuel, né? Sempre nos advertindo. Se ele se mostra perverso, considera-o na conta de doente em vias de cura. Então ele nos convida a fazer o bem que pudermos enquanto estamos no caminho com eles. Porque se o inimigo for tão implacável que nos entregue ao juiz, e o juiz quem nos julga é o tribunal da nossa consciência, ainda assim nós teremos essas peças a nos defender, né, da nossa ação no bem com a nossa firme disposição. Então, se temos agravantes, igualmente temos atenuantes. Ele então termina dizendo: trabalhe o quanto seja possível no capítulo da harmonização, mas se o teu adversário te desdenhar os bons desejos, concilia-te com a própria consciência.
e espera confiante. A Joana, então, fala que perdão é a superação desse sentimento de vingança, de ódio, de ressentimento, através da perfeita integração do ser com ele mesmo. E assim ele não se deixa ferir pelas ocorrências dos relacionamentos interpessoais. Então tem um significado mais do que periférico, mais do que aparência social, porque é a permanência da tranquilidade interna, independente do que aconteça nos impactos desgastantes do mundo exterior, que só nos aturdem quando nós não estamos forrados de segurança no caminho que nós temos que seguir. Se nos detemos na mágoa, estaremos distantes da própria mensagem do Cristo, que deveria impregnar de tal forma em nós que nós não abriríamos campo para a instalação desses conflitos. Então, se seguirmos nos observando, esse exercício da autoconsciência, ele vai ajudando a identificar todas essas ocorrências e superando, porque olhamos os outros e percebemos que cada um que age desta forma no mundo externo está, na verdade, representando o seu mundo interior. Muitas vezes ainda naquele estado dos seus interesses primários, né, revelando ainda as necessidades de poder. E não raro nós observamos, né, que se levamos isso para além da matéria, na origem de muitas doenças estão a presença desses cobradores espirituais que estão imantados, né, aos seus atingidos, né, aqueles a quem eles agridem, pelas emoções inferiores a que nós nos permitimos ligar. E esses combates insanos podem durar por dezenas, centenas de anos a fio, que afligem tanto aquele que realiza quanto aquele que o recebe, sem benefício para ninguém. Então, por isso que Jesus nos dizia, concilia-te depressa, ou seja, não desperdicemos a oportunidade, valorizemos esse recurso precioso do tempo que nós temos. E aí, inevitavelmente, nós vamos perceber que, na verdade, o adversário principal é interno, né? São as nossas paixões que estão ali aturdindo o nosso ser, que estão encarcerando a consciência nos conflitos, por isso ele fala, né, de estarmos na prisão, e que precisa ser trabalhado por nós quando nós mergulhamos nesse inconsciente individual, onde vamos descobrir, sim, todos esses fantasmas perturbadores que nos afligem, medo, ansiedade, insegurança, mas, igualmente, nós também vamos nos encontrar com as possibilidades de crescimento que nós já trazemos como recurso, e que estão sempre acessíveis a nós para os grandes momentos de transformação interior. Então, se teremos que lidar com isso até o último ceitil, que possamos entender que, para a nossa paz íntima, precisamos reconciliar com esse adversário interno, que são os nossos hábitos perturbadores e mórbidos, e não destruí-los, mas, muito pelo contrário, transformá-los em agentes de progresso e de renovação, porque são através deles que nós vamos adquirir o equilíbrio, o bem-estar, e vai começar de forma individual, e naturalmente vai se espalhar por toda a sociedade. Quando menos perceber, teremos criado, cada um de nós, o reino dos céus que é possível vivenciar ainda aqui na Terra. A mensagem da Boa Nova, ela é sempre libertadora, porque ela nos faculta esse autoencontro, esse autoburilamento, a superação desse personalismo que ainda mora em nós e o encontro com a nossa essência. E assim, nesse sentir esse encontro conosco mesmo, nós vamos nos sentindo bem-aventurados e vamos conseguir ter aqui, na Terra, essa felicidade que é possível terrena e que já é um prelúdio da vida espiritual a que todos nós estamos destinados. Então, que não resistamos mais ao convite ao ministério do Cristo. Façamos como Paulo, que ao assumir a sua tarefa, ele não se prendeu aos seus erros, mas seguiu Jesus até o fim dos seus dias. E é ele que aguarda por cada um de nós. Muito obrigada pela atenção. Boa noite. Enquanto os médiuns vão se colocando já numa posição de receptação de energia, se ligando aos mentores, vamos todos nós fechando os nossos olhos, elevando nosso pensamento ao Cristo. Vamos descansando o braço direito sobre a perna direita, o braço esquerdo sobre a perna esquerda. E vamos nos aproximando
pedindo orientação ao Cristo. Coloca isso nas vossas mentes. Vamos pedindo aos mentores da Casa de Paz e Amor, Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanufo, que possa nos envolver, nos trazendo toda essa classe da espiritualidade amiga, de mentores como os franciscanos, as servas de Maria, as servas de Clara de Assis, todos que nos protegem, para que possamos, unidos, receber que tanto eles nos prepararam nessa noite. Os médiuns que colocaram já à disposição desde essa noite, cada um com essas servas de Maria, servas de Clara, médicos, estão sendo cada vez mais reabastecidos. E assim então nós começamos a prática do passe misto, para que possamos dissolver e tirar com leveza qualquer obstáculo. E para isso a imagem do Cristo se torna mais presente. Uma luminosidade que te envolve, que te abraça. Coloca em vossos pensamentos, nos vossos corações, uma energia de paz. E essa luz então agora, que nos beneficia, uma nebulosa, bem no alto aqui do salão, vai espargindo uma energia que vai atuando bem no nosso coronário, no alto da cabeça, descendo para o frontal, indo até o laríngeo, na altura da garganta, justamente para nos sintonizar na prática do bem, nas palavras boas, de estarmos gratos por tanto que já nos fizeram, de tantos milênios da sociedade, que hoje somos beneficiados em pleno século II, trazendo nesse Evangelho do Cristo uma sabedoria, um crescimento, que possamos andar passo a passo. E essa luz agora desce para o cardíaco, massageando esse cardíaco, trazendo esse amor do Cristo dentro de nós, para que esse reino de Deus, esse amor que temos dentro de nós, possa espargir, iluminar, trazendo a ligação magnética do amor, da paz, da concórdia. Tenta se ligar ao Cristo como se Ele te abraçasse, no coração com coração. E essa luz vai para o esplênico, do lado esquerdo do corpo, na altura do baço, fortalecendo quando estamos um pouco caído, um pouco cansado. É aqui que entra a energia, revitalizando, como se reforçássemos a nossa bateria. E essa luz vai para o gástrico, dissipando todo o acúmulo de energia, descendo para o genésico, passando pelas plantas, descendo pelas pernas, passando pelas plantas dos pés, subindo pela parte posterior das pernas, indo até a região do básico. Na região do básico, vai subindo pela coluna vertebral, numa forma de espiral, vértebra a vértebra, passando pelo humeral, indo até o bulbo, e uma explosão de luz
E nós vamos pegando essa energia junto com os caravaneiros fraternos e vamos emanando, indo até o nosso lar. Coloca na sua mente, entrando pelo seu lar, pela porta, uma energia branca, uma luz forte, trazendo todo o esclarecimento, toda a proteção, e indo essa luz para todos os cômodos, atuando beneficamente a todos que moram, trazendo todo um equilíbrio de transformação para um crescimento, um equilíbrio da saúde, organizando cada vez mais nos ensinamentos do Cristo. E vamos aproveitar, então, vamos emanar essa luz junto com os caravaneiros fraternos no local de trabalho. Que esse trabalho receba tanta luz, envolvendo todos esses colaboradores, liderados e liderantes, toda a equipe, sempre com uma lei divina, a lei do trabalho, para a construção, para o equilíbrio, que possa todos entrar nesse acordo, sempre trabalhando com felicidade, trabalhando com aquele dever cumprido e muita gratidão, muita gratidão. E assim então, nós voltamos para o salão do Paz e Amor, ainda com tanta energia, para que possamos doar, trazendo toda uma organização aonde cada ectoplasma, cada energia vai sendo transportada para aqueles que necessitam. E agora nós vamos direcionar as urnas lá na frente, primeiramente dos desencarnados, que eles possam ter sido recebidos com certeza pelos seus familiares, seus afins, toda a equipe médica, naquele momento de festa, aonde chega a verdadeira pátria, a pátria espiritual em que vive, pois já passou essa reencarnação trabalhando, crescendo, evoluindo, e assim se encontra com todos aqueles a qual programar essa reencarnação com tanto amor. Vamos também direcionar essa energia às urnas dos encarnados, que toda a equipe possa colocar, pegar aquele papel, ver a necessidade de cada um e fazer esse trabalho com tanto amor e carinho. Eles já sabem o que fazer, e nós, com a oração, vamos abrindo o caminho daqueles que nós escrevemos com tanto amor e carinho. E agradecidos, então, agora nós vamos acompanhando o Abel para a fluidificação das águas. Vamos então dando sequência a essa sintonia de amor, de serenidade que envolve a cada um de nós aqui presentes, nos ligando a essa figura do Cristo e mentalizando a natureza que nos oferta toda a possibilidade de vida, nos dando revigoramento para o nosso corpo físico, também para o nosso emocional, nosso mental.
nós vamos mentalizando esta luz do sol, essa energia que ilumina e nos aquece e proporciona a vitalização de todos os elementos da natureza. Mentalizando também uma cachoeira de águas claras, puras, cristalinas, um riacho, e assim o oxigênio que respiramos e que nos dá também a possibilidade da vida, toda a flora do nosso planeta que está presente para nos abastecer, nos fortalecer na nossa caminhada. E assim, nessa gratidão, nesta mentalização, nos unimos às equipes amigas do Hospital Alvorada, nossos queridos índios, pretos velhos, caboclos da clareira, também os químicos, biólogos, farmacêuticos, todos juntos, unidos, trabalhando a transformação desses elementos da natureza, dessas energias, desses nutrientes, transformando-os em uma medicação que neste momento é depositada carinhosamente em nossos vasilhames, de acordo com a necessidade de cada um. Também aqueles que nos assistem e nos acompanham, neste momento recebem essa fluidificação medicamentosa que vai proporcionar a cada um esse revigoramento interno, interior, trabalhando o fortalecimento de todas as questões físicas e emocionais. E assim estendemos essas vibrações amorosas com essas equipes amigas de caravaneiros que seguem em direção aos hospitais, às enfermarias, UTIs, às emergências, também junto às clínicas, casas de repouso e também aos nossos irmãos em situação de rua. Que esse revigoramento dessa fluidoterapia possa chegar a todos esses nossos irmãos que também são tão necessitados ou mais do que nós. Neste momento, se lembrarmos de alguém que conhecemos e que passa por alguma necessidade física, psíquica, emocional, que possamos mentalizá-lo bem, com um sorriso, envolvido também nessa serenidade, nessa harmonia, trabalhando a mentalização do seu vasilhame, nessa terapêutica, dessa fluidificação em favor desse nosso irmão. E que possamos assim, durante a semana, ao ingerirmos as nossas águas, fazê-lo acompanhado de uma prece de gratidão ao Criador, que nos proporciona tudo o que nos é possibilitado para estarmos aqui, firmes, fortes na nossa caminhada. Que Jesus abençoe a todos nós. É preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. É dever do bom homem enxergar além das vestes, além das futilidades. O bom homem enxerga através dos olhos e busca perceber e sentir o que realmente o outro quer, precisa e deseja. Ir além das aparências, além das ações momentâneas. É preciso enxergar a necessidade que machuca, fere, assusta e inibe. É dever do bom homem ouvir além do som das palavras proferidas ao vento e ouvir o grito interno do irmão necessitado. Dedicar ao outro olhos e ouvidos é uma das tarefas mais especiais, que mais exigem devoção, empatia e serenidade. Ver e ouvir é para aqueles que praticam o exercício do bem viver. Ver e ouvir é descortinar o véu da tola vaidade e do orgulho que cega e ensurdece a voz. Tolo é o homem que crê que suas regras, seus ideais, seus interesses denotam verdade.
cultivar a serenidade interna, silenciar e cegar a si para perceber e sentir o próximo é tarefa divina e sublime, que só é capaz de cumprir aquele que conhece o verdadeiro valor e significado da entrega. Só é capaz aquele que reclusa em si seus próprios pensamentos para penetrar no pensar alheio. Homens de bem, deixai vossos altares soberbos, descei as escadas da cupidez humana e abram vossos olhos para aquilo que realmente importa. Abram vossos ouvidos para o som da liberdade e da afetividade. Maturidade se faz necessária para cumprir a tarefa. Sois frutos, sois maduros, sois criaturas divinas. Onde